Pronto, agora eu tô lhe vendo. Ah, beleza. Deixa eu só ajeitar aqui a melhor posição. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Agora tá bom aqui pra mim, áudio e som. Só não é boa a imagem, né? Não é tão bonita como a minha imagem, mas é o que tem, Pô, né? mas esse aí não tem jeito. É o que resta. Eu tava Calma aí que conversando, eu. Júnior, antes de você chegar, e fotógrafo aqui quando você se arruma aí, você se embeleza, né? Sim. Falando um pouco da estrutura do curso, né? Que a gente entra ali no começo com a teoria da prova discursiva, as características, como deve se escrever uma prova discursiva. E lá no final a gente traz questões inéditas em diversos formatos, né? Então a gente traz questões que se adaptam mais à dissertação, questões que se adaptam mais a uma questão mais teórica, mais a um estudo de caso, tentando englobar aí, a gente sabe que o edital não saiu, né? Saiu aquela questão lá do projeto básico, também ninguém sabe se vai seguir, isso que é que. Então, assim, a gente tem que abarcar um leque maior de modalidades para que quando sair a prova, o nosso aluno esteja bem treinado, né? E foi um curso que teve uma boa aceitação do pessoal, né? O pessoal que está fazendo tem gostado bastante, tem dado bons feedbacks. Eu acho que tem sido bem interessante. Mas antes da gente começar aí, né? Só pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco aí é, da sua história como concurseiro, né? Onde é que você está hoje, o que é que você faz, é professor de quê? E depois a gente bate o papo aí com relação à discursiva para o Senado. Beleza. Bom, primeiro, pô, boa noite, Sérgio, né? Pô, e agradecer a oportunidade aí, o convite da gente fazer pô, essa live para falar sobre um curso que é meio escasso no mercado, né? Às vezes o aluno que está estudando para o Senado ele tem essa necessidade de treinar discursivas, porque é fato que nós teremos discursiva para o Senado, é líquido e certo, e a gente não tem muitos produtos no mercado, então queria agradecer esse convite de montar esse curso aí com você. Bom, pessoal, boa noite a todos, eu sou o professor Júlio Pontes, né? Eu sou professor lá do Direção Concursos, entre outras matérias, uma das matérias que eu leciono é o regimento interno do Senado Federal, porque eu sou servidor do Senado, né? Sou servidor da casa. Na verdade, eu sou policial legislativo desde 2009. Os últimos dois concursos do Senado foram em 2008 e 2012. Eu sou do concurso de 2008. Nós estamos aí às portas às vésperas, né, de um novo concurso do Senado, que ainda só não teve o seu edital publicado devido à situação da pandemia, né? Os trabalhos não que da comissão do concurso não que pararam, mas eles estão num ritmo um pouco mais lento do que poderiam ser, porque a gente não sabe quando que vai ter efetivamente prova, né? Palavras do presidente da comissão do concurso, não sou eu que estou inventando, não é boato nenhum, né? O presidente falou há algumas semanas que o edital seria publicado assim que a situação do país melhorasse. Palavras do presidente da comissão do concurso, né? Não é, eu ouvi isso no corredor. Então, a coisa está aí, está às vésperas, mas está um pouco segura devido a essa instabilidade toda que nós estamos passando, né? Eu leciono o regimento do Senado desde 2011 para 2012. Eu comecei até perto de sair o último concurso do Senado, né, aquele lá de 2012, e é uma matéria que nos últimos dois concursos ela foi cobrada para todos os cargos. O regimento interno do Senado, assim como o regimento comum do Congresso Nacional, ele foi cobrado para todos os cargos dos últimos dois concursos. E o regimento na íntegra, beleza? A título de comparação, lá na Câmara dos Deputados, cai o regimento para o concurso, né, de diversos cargos, e a Câmara ela costuma pegar partes do regimento que tem mais a ver com a atribuição com o cargo e colocar no edital. Foram assim nos últimos concursos. Então, assim, só caiu o regimento na íntegra mesmo para a galera de processo legislativo, tá? E, salvo engano, para os taquígrafos também. Os demais cargos, por exemplo, para a área de informática, para a policial, a Câmara costuma cobrar partes do regimento, aquelas que têm mais a ver com o cargo. No Senado, nos últimos dois concursos, não foi assim. O regimento foi cobrado na íntegra para todo mundo, todos os cargos. No concurso de policial, estava lá um dos tópicos, regimento interno do Senado Federal, ponto. Foi assim em 2012 também.
Foi assim para todos os cargos. Vai ser assim no próximo concurso? Nós não sabemos, né? A gente não sabe ainda. A única coisa que saiu foi aquele projeto básico que a própria comissão se pronunciou sobre e falou: o nome disso é projeto básico. Isso aqui não é versão final de nada. Então, nós podemos ter, deveremos ter mudanças. Isso é esperado já. E mais, se a gente prestar muita atenção naquele projeto básico lá, em momento algum está escrito lá na lista das matérias, né, das possíveis matérias que serão exigidas para os mais diversos cargos, em momento algum está expresso lá regimento. Por que não? Porque aquele projeto básico ele não destrinchou os conhecimentos específicos, né, de nenhum cargo. Então a gente espera que regimento venha na parte de conhecimentos específicos. Tá? Será que vai vir na íntegra para todo mundo? Não dá para saber. Eu posso dar minha opinião, pessoal, aqui, se eu fosse da comissão do concurso. Se eu fosse da comissão do concurso, eu faria algo parecido com o que a Câmara dos Deputados faz. Para mim, não faz muito sentido a gente cobrar o regimento todo, e o regimento tem uma parte bem pesada de processo legislativo, cobrar isso para cargos que não da área de processo legislativo. Por que eu vou exigir de um policial que saiba a fundo, no detalhe, a tramitação de um projeto de decreto legislativo? Para que isso serve na vida dele? Para nada. É claro que a gente tem partes do regimento que são importantes para policial, para outros cargos, né? A parte que fala do funcionamento do Senado, parte que fala das sessões, das comissões. Os policiais trabalham nas sessões, nas comissões. Então tem muita coisa relevante. Tudo eu não diria. Agora, eu estou só colocando a minha posição, né? A minha opinião é a comissão do concurso que vai definir. Agora, o que é líquido e certo? Isso aí não tem como mudar. Você, meu aluno, nosso aluno, né, que visa o cargo de analista de processo legislativo, aquele cargo de nível superior que exige, melhor dizendo, né, formação em qualquer área, tranquilo? Não tem formação específica, e é o cargo de nível superior que mais vai chamar gente. Por quê? Porque é o cargo que é o carro-chefe do Senado. É o cargo de quem mexe com o processo legislativo, né? A gente sabe que a função típica, primordial do Senado é legislar, está relacionado a processo legislativo, e o servidor que conhece, que trabalha com isso, é o analista de processo legislativo. O Senado também possui o cargo de técnico de processo legislativo, que exige apenas o nível médio, mas que não foi contemplado nessa autorização do concurso. Então, a gente só vai ter provas para a área de processo legislativo para o cargo de analista. E o cargo de analista, assim como qualquer um dos cargos do Senado, né, a prova ela é composta da parte objetiva, tá, e também da parte subjetiva, tá, de uma redação, de uma dissertação, de um estudo de caso. A gente vai ter questão discursiva, sim. Até nos últimos concursos foram 2. E para a área de processo legislativo não tem como fugir. Independente de qual seja a banca escolhida, independente de qual seja o estilo da prova, tá? A questão discursiva será sobre processo legislativo. Isso não dá para fugir. Então, o cargo de nível superior, que vai chamar mais gente, talvez o cargo mais visado para nível superior, né, tendo em vista que o cargo de policial exige apenas nível médio, tá? Ele terá, sim, pelo menos uma, nos últimos concursos foram 2, né? Pelo menos uma questão discursiva, e fatalmente essa questão discursiva será sobre processo legislativo. Qual é a principal norma que regulamenta o processo legislativo para o concurso do Senado Federal? É o regimento interno do Senado. Claro que a gente tem processo legislativo lá na Constituição, beleza? Tá? Mais precisamente, né, o título, né, título que versa sobre a organização dos poderes lá na Constituição é dividido em 3 capítulos, cada um para um dos poderes da República. O primeiro deles é o poder legislativo, começa lá no seu artigo 44. Então, ele vai do 44 até o 58, com normas gerais sobre poder legislativo,
E do 59 ao 69, ele é específico sobre processo legislativo. Mas essa parte, pessoal, a parte de processo legislativo na Constituição, ela, para você que estuda para o Senado, ela é básica. Não é para você achar que ali você vai aprender tudo de processo legislativo, porque, inclusive, eu estou falando de 11 artigos só da Constituição, em que pese alguns deles serem bem extensos, tá? Mas ali a gente tem as normas básicas, uma visão geral, para conhecer as nuances, os detalhes do processo legislativo. Após estudar essa parte constitucional, a gente tem que partir, sim, para o regimento. O regimento do Senado, que tem mais de 400 artigos, né, só para te animar, ele sim detalha o passo a passo, tá, de como as proposições tramitam. E este conhecimento que é imprescindível para uma questão discursiva, principalmente de um cargo de analista de processo legislativo do Senado Federal. Nos últimos concursos, no edital ele só previa assim: a questão discursiva será sobre os conhecimentos específicos, beleza? Então, como isso estava na parte específica para qualquer cargo, na teoria, podia cair a questão discursiva sobre regimento para todo mundo. Mas é claro que a banca opta, né, e isso é até inteligente, de cobrar algo que é mais relacionado à vida, ao cargo, à atividade. Então, no último concurso, ou nos últimos concursos, melhor dizendo, uma questão discursiva sobre regimento só caiu para analista de processo legislativo, e, na verdade, é isso que a gente espera que venha a ocorrer de novo nesse concurso aí que está prestes de sair. Então, se você, principalmente você, né, que estuda para este cargo, para analista de processo legislativo, tá, você tem que estar no nível não só de marcar o X no lugar certo, se a prova vier ou viesse, né, no estilo múltipla escolha, tendo em vista que a gente tem ali um grande indício que será estilo certo-errado, lá naquele projeto básico, mas, além disso, a gente vai ter, sim, uma parte escrita, discursiva, e que fatalmente abrangerá um regimento. Tranquilo? Então, fica aqui a dica, que isso é muito, mas muito relevante para você, porque, como a gente deve falar aqui, né, faz toda a diferença, né, Sérgio? Por uma questão discursiva, ou talvez, né, se for o caso, duas, isso muda totalmente um concurso para melhor ou para pior, né? É isso que eu ia falar, né? Dentro da sua experiência, do que você acompanha aí, né? Lógico que a gente acredita, e lógico, montou o curso apostando nisso, né? O cargo de analista de processo legislativo vai ter que cair esse procedimento, e as questões vêm nesse sentido, né? A gente tem batido muito ali em questão de prazo, em todo o processo. Você trouxe exemplos interessantes, exemplos práticos, né? A gente pede para o aluno identificar, corrigir, para o aluno dissertar sobre o assunto. Então, acho que tem abordado muita coisa, mas qual o peso que você acredita que a discursiva vai ter nessa seleção? Não só o peso, é 10% da nota, mas qual a importância dessa mudança de colocações, né? Para um concurso tão difícil, e depois você falar aí também um pouquinho, né? Que o pessoal sempre adora, né? Quanto é que esse cara vai começar ganhando, né? Então é um baita salário, eu imagino que essa diferença de cadeira seja muito importante. Né? Sim, a gente, antigamente, né, a gente tinha concursos que tinha a parte objetiva e a parte subjetiva, e essa questão discursiva, antigamente ela tinha um peso bem pequeno. Tá? Eu lembro de concursos da Polícia Federal, mais antigos, até elaborados pelo CESP, em que a gente tinha 120 itens, beleza, certo e errado, e a questão discursiva valia 5 pontos. Então, olha só, valia 5, a nota máxima era 125. 120 para a parte de certo e errado e 5 para a parte da questão discursiva. Isso mudou já muito, né? A gente tem provas em que a gente tem 20%, às vezes mais, da nota total para a questão discursiva. No meu concurso do Senado, meu concurso lá de 2008, a parte objetiva valia 80 pontos, beleza? Porque eram 80 questões, e a gente tinha 2 questões discursivas. Na verdade, uma era uma redação, uma dissertação, e outra era uma questão discursiva mesmo. Estou falando para o cargo de policial, que para processo legislativo foram 2 questões relativas à parte específica, e cada uma valia 10. Ou seja, um total de 20, estou falando de 20% da nota total, da nota final, cabia
a parte discursiva. Então, é um peso muito considerável. A gente não está em condições de abrir mão disso, né? E mais que isso, se você, por acaso, for, até agora, né, antes do curso, uma pessoa que não desenvolva tão bem na questão discursiva, ela por si só elimina, né? A gente sabe que a parte discursiva, assim como na parte objetiva também, a gente tem nota mínima. Então não adianta, de 80 questões da parte objetiva, você fazer quase tudo, né? Gabaritar é quase impossível, e chega na parte discursiva, não faz a metade, está eliminado. Olha o tamanho do problema, olha o quanto você remou, olha o quanto de conhecimento você demonstrou que tem na parte objetiva e fica cortado de um concurso dessa monta, desse tamanho, que a gente não tem já há 8 anos, né? Já caminhando aí já quase para 9, e não sabemos quando que vai ter de novo. Concurso do Senado, todo mundo sabe, bastante visado, até como aí o Sérgio falou, é um dos grandes atrativos, e eu nem digo que seja o único, tá? Porque eu sou servidor da casa e eu gosto muito de trabalhar no Senado, mas um dos grandes atrativos, não há como não citar isso, é a remuneração, né? A remuneração do Senado, ela chama bastante atenção, tá? E para todos os cargos, né? O cargo de policial, aquele que exige apenas nível médio, a remuneração inicial é em torno de R$20 mil, isso não é nada comum no nosso universo de concurso público, né? Um concurso que exige apenas o antigo segundo grau e que tem a remuneração em torno de 20. E os cargos de nível superior, tirando o cargo de advogado, né? Que também está previsto para esse concurso, os cargos de analista, eles têm a remuneração lá em torno de 25, 26 mil, a remuneração inicial, beleza? Então, também se sobressai bastante, né? É um concurso que bate de frente com qualquer outro que a gente venha a citar aqui. Então, no Senado, a brincadeira é muito séria, a gente não pode abrir mão de questões de pontuação, de uma questão discursiva que a gente estima, se for parecido com o último concurso, que valha em torno de 20% da sua nota final. Tá? E só, ou seja, se você me permitir, eu contar aqui uma experiência pessoal com discursivas, né? Eu, antes de ir para o Senado, eu já estudava para a área policial, né? Eu fiz o concurso da Polícia Rodoviária Federal, o concurso lá de 2008. E a distribuição foi elaborada pelo CESP, e a distribuição foi até a mesma que a gente tem falado aqui. Eram 80 questões, até foi uma prova do CESP, foi múltipla escolha, não foi certo e errado, beleza? E tinha uma redação que valia 20, ou seja, 20% da nota final. E eu tinha me preparado por 2 anos, né? Eu fui muito bem na parte objetiva, tá? Eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado do concurso na parte objetiva, e a gente teve 1 milhão de candidatos, aí, 1 milhão forma de dizer mesmo, teve mais de 100 mil candidatos, tá? E na parte discursivas, na redação, eu, como quase um semi-analfabeto que sou, né, a redação me jogou muito para baixo. É claro que isso não prejudicou em nada a minha aprovação, porque o que importa é você estar dentro das vagas, tá? Não faz diferença se você vai ser o primeiro, o 10º ou o último. Isso não faz diferença depois que você está aprovado. Tá? Agora, eu corri risco de ser eliminado na redação. Tá? Nesse ano, ou melhor, nesse concurso, sendo mais preciso, a correção do CESP ela foi bem branda. Nós tivemos muitas notas altas. Na redação valia 20. A gente teve um monte de 20, 19,8, 19,5, mais de 19, um montão. E eu consegui tirar 13. E eu estava muito tenso até sair a nota da questão discursiva, porque eu sabia, da redação lá no caso, que eu sabia que eu não tinha ido bem. Então eu corri risco de ser eliminado do concurso, tendo sido o primeiro colocado na prova objetiva. Olha que coisa estranha. E só fazendo aqui mais um paralelo rapidamente, no meu concurso de 2008, do Senado, de policial, o primeiro colocado da parte objetiva rodou na questão discursiva, não fez o mínimo. Então, olha o tamanho do problema, né? E é interessante que você fala, Júlio,
E isso, assim, eu tenho feito vários bate-papos com vários professores, e a gente sempre aborda a discursiva, lógico que é a matéria que eu estou à frente, mas quase todo mundo, na sua preparação, passou por isso. Teve um susto, ou perdeu alguma coisa, e depois percebeu a importância de praticar, né? Assim, você fala, mas eu escrevo bem, mas eu falo bem. Eu digo muito nas minhas aulas, quando eu fazia a primeira prova oral, para conselheiro substituto, eu fui conversar com um colega meu, e ele falou, Sérgio, é treino, como qualquer coisa é treino. E a gente tava num bar conversando, né? Aí ele falou, agora faz o seguinte, e olha que eu já tinha tomado a cerveja, já tava mais solto, né? Fale sobre água. Mas eu não consegui falar sobre água, eu falei aí em 1 minuto, 2. Quer dizer, um assunto que todo mundo consegue falar sobre água aqui algumas horas, e eu não consegui falar, travei. Da mesma forma, uma discursiva, pode cair um assunto que você sabe muito, você pode ter estudado lá o regimento com o professor Júlio, ter gabaritado ele na prova objetiva, mas se você não treinar esse passar para o papel, você corre um sério risco. E tá aí o exemplo do cara que foi o primeiro lugar no concurso do Senado e ficou fora, né? Esse cara até hoje deve estar remoendo, né? Mas depois o cara deve ter se recuperado, passado outra coisa, mas dói no coração, né? Não, exatamente, né? É uma oportunidade que é difícil, né? A gente está falando de um concurso nível nacional que é muito visado, que é é um concurso difícil de você ser aprovado, né? Dentro das vagas, que ocorre há quanto tempo? A gente já está 8 anos sem. E aí você vai, assim, dar mole contribuindo para poder passar por isso? Não dá, né? Então a gente tem que fazer uma preparação séria. Isso todo mundo faz, já é fato, da parte objetiva, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, menosprezar, né? A gente não pode tirar o peso, o valor que a parte discursiva tem. Porque ela pode não só te eliminar, né, se você não fizer o mínimo, mas também mudar muito a sua classificação, seja para o bem ou seja para o mal. Né? Se você e mesmo quando a gente fala bem... lá, você fala em chamar muitas pessoas, né? Mas o Senado não deve chamar. Qual é a sua aposta aí para um cargo desse ali? Qual seria? Porque nos concursos lá para trás chamaram muitas pessoas, né? Câmara, Senado, mas hoje em dia, qual é a expectativa? Assim? Então, para os cargos de nível superior, eu acho que devem chamar poucos candidatos, com exceção de 2. Um é o analista de administração, também que exige nível superior em qualquer área, mas que tende a ter uma questão discursiva voltada para a área de administração, e o outro é esse de analista de processo legislativo. Esse é o carro-chefe do Senado. Tá? Então, esse eu acredito sim que terá um quantitativo relevante de convocados. Agora, relevante que eu digo, eu vou chutar aqui um número. O que é relevante? É 1, 2, 3? É 100? O que é isso? Então, na autorização do concurso, a gente tem apenas 2 vagas para analista de processo legislativo. Mas nem lembro se são 2 ou uma. Ou uma ou são 2, com certeza. Eu acho que isso deve passar dos 20, talvez chegar em 30. Tá? Estou sendo benevolente aqui. Estou sendo bem otimista. Tá? A gente tem mais de 100 cargos vagos. Mais de 100. Vão chamar 100? Nunca. Nunca na história desse país. Não. Sem chance. Sem chance. Então aqui, ó, concursando por nós, está falando 30, 40. 30 eu acho um bom número, benevolente. Tá? 40, difícil, mas tá, beleza. Bem mais que isso, com certeza não. Com certeza não. Não vai ser. Tá? A não ser que passe o sobrinho de algum senador, alguma coisa assim lá atrás. Se passar alguém em 79, vão chamar até 80. Né? Você tem que rezar por isso também. Estuda e tem que rezar por esse lado, né? Na verdade, ou seja, até você me fez lembrar um caso aqui que é verídico, tá? Que é verídico, tá? Um concurso do Senado em que foi para consultor e eram 5 vagas, salvo engano, e eis que um sobrinho de um ex-presidente da casa passou em 44. Então, qual é a solução para o caso? Chama até o 45. Sim, isso é real, é caso concreto, né? Então, isso aí, se você der essa sorte também, né? Deu certo, chamou todo mundo. Então, quem estava ali no bolo não tem culpa nenhuma. Não tem culpa, né? Entrou. Mas a gente brinca com isso, mas felizmente o Senado vivia outras épocas, né? Hoje as coisas são mais às claras, hoje as coisas são mais abertas. Eu não acho que uma coisa tosca assim venha se repetir tão ostensivamente como foi isso no passado. Mas pode acontecer, né?
A gente não sabe. Você tem que estar preparado para tudo e, às vezes, contar com um pouco de sorte, né? E dentro do regimento, né, já que a gente está falando aí de regimento, essa parte do processo legislativo, o que é que você apostaria aí, né? Qual é ali o assunto mais importante, ou alguns assuntos aí mais importantes? Onde é que o aluno que está vendo agora, a gente, quais são os artigos aqui que eu não posso perder? Né? Que você falou ali, tem 400, mas, pô, o cara talvez não vai cair esses 400, por exemplo, com a discursiva, né? Tem questão que é muito mais para objetiva, o que é que esse Sim. aluno deveria estar atento na sua percepção? Então, eu acho isso ótimo, a sua pergunta, Sérgio, porque é o seguinte, o regimento tem uma parte, que é a maior parte, inclusive, do regimento, tá? Uma parte que vai do artigo 211 até o 376. Então, eu estou falando aí de uns 160, 170 artigos, né? Pouco menos que a metade. Essa parte é a que fala de forma propriamente dita sobre processo legislativo. Claro que esse assunto é tangenciado em outros momentos do regimento. Agora, processo legislativo pesado no regimento, ele engloba 2 títulos. O regimento do Senado é dividido em títulos, são 15 títulos. E o título 8 fala sobre proposições. E o título 9 fala sobre proposições sujeitas a disposições especiais. Essa parte, repetindo, que vai do 211 ao 376, ali a gente tem regras, aliás, 1 milhão de regras, sobre a tramitação das matérias do Senado. E o que o analista de processo legislativo faz no seu dia a dia? Acompanha a tramitação de matérias. Então, para a questão discursiva, o que eu acho mais importante que o aluno tem que estudar são esses 2 títulos do regimento. O título que fala sobre proposições e o seguinte, que fala sobre proposições sujeitas a disposições especiais. São algumas matérias que têm uma tramitação bem diferente, tá? E o regimento e o legislador, né, optou por colocar numa parte específica. E de modo diverso, só como aqui como curiosidade, para aqueles que estudam para os outros cargos que não de processo legislativo, esse pessoal sempre vem falar, o que é mais importante para mim? O que é mais importante? Olha, é difícil falar o que é mais importante, mas eu posso falar o que eu não priorizaria. Então, por exemplo, você que estuda para policial, eu não priorizaria essa parte de processo legislativo, esses 2 títulos. Por quê? Porque é a parte mais pesada do regimento, a mais extensa, a mais cheia de regra, e eu acho isso muito voltado para o cargo de processo legislativo. Então, deixando aqui bem claro, para você que estuda para a área de processo legislativo, esses 2 títulos são os mais importantes. Para quem nos acompanha, que estuda para qualquer cargo que não de processo legislativo, na minha concepção, esses 2 títulos seriam os menos importantes. Só que a sua questão discursiva não vai ser sobre o regimento, beleza? Então, só para deixar claro, né, para que eu presumo que a maioria dos nossos alunos que aqui nos acompanham estejam estudando para a área de processo legislativo, o título 8 e o título 9 tem que estar no sangue, tem que comer com farinha, porque é sobre isso que deve ser a sua questão discursiva. Foi no passado e deve se repetir no futuro. É uma parte relativamente extensa, beleza? Muitas regras, muitos detalhes, mas você tem que estar no nível de excelência nessa parte do regimento. Beleza, galera? E nisso aí, Júlio, a gente tá corrigindo tanta questão aqui que eu termino vendo, os 300, 336, lá, negócio de regime de urgência, né? Daqui a pouco eu vou estar dando aula com o Júlio. Mas isso é importante para a discursiva, né? Que é o nosso foco aqui. Conversando com você esses dias, você me disse até que você tem uns simulados, né? E aproveitar para você falar, eu sei que não é simulado de discursiva, é de objetiva, mas esses assuntos também são bastante importantes dentro dessa construção do cargo de analista, né? De processo legislativo. Isso também seria o grande foco nesses seus simulados. Aí você fala para o pessoal também como é que funciona. Vai que alguém tem interesse. Eu achei bem legal a ideia. Essas matérias também caem muito, porque nas discursivas que eu estou corrigindo, que você criou, é muito isso aí. Artigo, regime de urgência, prazo 1, prazo tal. E que é isso mesmo. Eu sempre falo para os alunos, onde tiver número, onde tiver classificações, normalmente onde o avaliador vai pegar. Porque o avaliador vai exatamente naquilo. Ele tem que montar a questão. Vou pegar isso aqui, que tem um prazo, um regime de urgência diferente de um para outro, o trâmite é diferente, né? Passa por comissão, não passa por comissão. Mas aí,
fala aí um pouquinho e fala desse seu simulado que você faz também e como é que isso funciona. Então, é exatamente isso que eu também falo nas minhas aulas, Sérgio, que é o seguinte, vamos imaginar que o CESP ganha aí essa licitação, ou a FGV, ou qualquer outra banca. Você acha que uma banca dessa tem alguém lá que é especialista em regimento, que sabe tudo de regimento? Não tem. A matéria é muito específica. Então, você vai ter alguém da área do direito, tá? Vão contratar alguém, não sei. E aí a pessoa vai pegar o regimento e vai falar, tem que fazer umas questões daqui. O que é muito comum cair? Qualquer classificação que o regimento apresente, isso cai. Caiu em 2008, caiu em 2012, vai cair no próximo. Eu bato muito nessa tecla nas minhas aulas. Prazos Legal. também. É muito fácil fazer uma questão com prazo, pô. Qual é o prazo para isso? Bota lá as opções. Tá? Ou então o prazo para isso é tanto, certo ou errado. Então, isso é muito relevante. Tá? Então, essa parte, pessoal, do regimento, inclusive dessa parte de proposições sujeitas a disposições especiais, tá? Que a gente está falando muito aqui, massificando para você, que é imprescindível para a parte discursiva, mas também cai na parte objetiva. Se a gente pegar a prova de 2012 de analista de processo legislativo, que é o cargo que exige regimento mais a fundo, a gente teve a parte de conhecimentos específicos, que foram, salvo engano, 40 questões, quase 30 sobre regimento. Olha só o tamanho, né? Quase 30 de 40 questões sobre o regimento interno do Senado. Então, é a matéria mais importante para você, não há dúvida. E dessas quase 30, várias sobre essa parte desses dois títulos que a gente já enfatizou aqui, né? De proposições e proposições sujeitas a disposições especiais. E como você fez o gancho aí, Sérgio, queria até aproveitar aqui, a gente sabe que um dos grandes problemas, né, uma das grandes deficiências para quem estuda para o Senado Federal, principalmente para processo legislativo, é fazer questões anteriores. Por quê? Porque questão de regimento do Senado, a gente só encontra no concurso do Senado, que foram poucos. Então não é que nem estudar direito constitucional, que você vai lá no que concursos, tem 1 milhão de questões, administrativo, penal, regimento do Senado, a gente não tem uma fartura de questões anteriores. Pensando nisso, eu elaborei um projeto aqui no Instagram. Na verdade, eu criei um Instagram específico, né, que é fechado, em que é um processo, é um projeto de simulados de regimento. Tá? Toda semana eu mando por e-mail um simulado, tá? E aí a gente corrige ao vivo numa live que nem está fazendo aqui, e após a correção eu até mando um gabarito comentado, um PDF com um gabarito comentado. Então, eu desenvolvo isso num Instagram específico meu, que eu criei, que é fechado. O nome é Regimento Senado Comentado. Regimento Senado Comentado. Aí, se você vier depois aqui da live no meu Instagram, esse de aqui o professor Júlio Ponte, tem as instruções, tem todas as informações, tá? Eu desenvolvi um estilo de uma assinatura. O aluno paga um valor mensal, que é de R$40, tá? Um valor aí, simbólico, né? E isso dá direito a 4 simulados, um por semana. Encerrado esse pacote, que tem 4 simulados, eu lanço um outro pacote com mais 4 simulados, com o mesmo valor de R$40. Então, basicamente, cada simulado desse o aluno recebe, tá? Ele tem 20 questões, ele tem 5 questões de estilo múltipla escolha e 15 certo e errado. Então, ele recebe esse simulado, ele tem a correção ao vivo no Instagram e depois ele recebe o arquivo comentado. Então, sai R$10 por simulado, acho que está justo, não estou enfiando a faca em ninguém. Fazendo ela ganha 25 mil reais, o cara não querer ganhar que está R$10 é sacanagem, né? Pois é, né? Então tá aí preço simbólico. E o intuito, pessoal, é o seguinte: esse projeto eu quero levá-lo até a prova, beleza? A gente já está no simulado 22 ou 23, salvo engano, tá? É um por semana, como eu falei. E quando acaba o pacote de 4 simulados, a gente renova, eu faço um novo pacote. O meu intuito é ir com isso até a prova. Então, para você de processo legislativo, que tem regimento, ou melhor dizendo, os regimentos, né, porque tem um regimento do Senado Federal e um regimento do Congresso. Para você que tem essas matérias como as mais importantes, tá? A gente tem sim questão toda semana
nova, eu que crio, né? Nova para a gente fazer até a prova. Então fica aqui o meu jabá, né, minha propaganda, tá? Depois venha ao meu Instagram, tire suas dúvidas se for o caso, lá nos meus destaques, lá dos stories, lá na bio, eu tenho informações sobre isso. Você que quer treinar, questões de regimento, tá? Que vão te auxiliar, obviamente, para a parte objetiva, mas também, por que não citar, para a discursiva, né? Porque você está treinando, você vai ter que estudar. Então, isso é muito importante. A gente sabe que exercitar, tá, é muito importante na sua preparação. E, pessoal, e aproveitando, corre lá, que daqui a pouco ele vai aumentar esse preço. Os R$40 está muito barato. Eu vou sugerir a ele que ele aumente na próxima semana para pelo menos uns R$100 por mês, não é possível, né? É oferta e procura, né? Daqui a pouco enche o negócio lá. Só tem professor Júlio dando essa matéria, bicho. Tem que correr atrás. Mas, Júlio, aproveitando aqui para falar um pouco dos temas, né, que a gente tem trabalhado na nossa prova discursiva. Eu abri aqui um dos temas e para você comentar um pouquinho, já está chegando ali no final, falta 20 minutos, um pouquinho menos que isso. Um dos temas que a gente trabalha é para o aluno, né, elaborar aqui uma dissertação acerca do procedimento abreviado, né? E aí abordar diversos passos neles, né? Qual é a principal informação ou o que é que você destacaria nesse tipo de procedimento, né? Então, Sérgio, eu acho que o nosso curso ele ficou bem completo, porque ele abrangeu não só diversos tipos de questão, né? Depois até acho que você podia falar um pouquinho aí sobre os tipos que você propôs. Isso, eu achei isso bem interessante. Uhum. Mas também, como a gente propôs 8 temas, né? A gente conseguiu pegar diversas partes do regimento e abrangeu até o regimento comum, né? É o seguinte, para você que estuda para processo legislativo, aquilo que a gente vem falando aqui, muito provavelmente a sua questão será sobre isso, tá? E um dos tópicos que foi cobrado no último edital do Senado, ou melhor, nos últimos editais do Senado, foram os procedimentos legislativos. O que deve ser procedimento legislativo? É o seguinte, qual é o caminho que uma proposição tramita, tem. Proposição é tudo aquilo que é deliberado no Senado. Por exemplo, uma PEC, ela é discutida e votada, um projeto de lei, um projeto de resolução, de decreto legislativo, tudo isso é proposição. E cada proposição... Quantas proposições a gente tem, Júlio? Você sabe assim de cabeça assim? Quantas seriam? Não, é o seguinte, de classificação, né? Classificação, a gente tem apenas 6, tá? Que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição, projetos, que abrange aí projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução. A gente tem requerimentos, indicações, pareceres e emendas. Inclusive, esta é uma classificação das proposições, que é uma dica desde já importantíssima, né? Essa relação tem que estar na cabeça do aluno. Como que a gente classifica as proposições? Essa relação que eu falei, prevista no artigo 211 do regimento. Agora, cada proposição dessa tem um caminho, tem um procedimento legislativo. E até dentro de essa que eu falei, a gente tem variações, né? O caminho de um projeto de lei, ele não é necessariamente igual de um projeto de resolução, de decreto legislativo. Tá? Inclusive, para projetos de lei, a gente pode ter várias opções, vários caminhos. Um desses é o que a doutrina chama de procedimento legislativo abreviado. Tá? Essa é uma tramitação, é um caminho previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 58, que diz, resumidamente, o seguinte: nem tudo que tramita no Senado precisa passar pelo plenário. Como é a tramitação normal, o procedimento legislativo básico, normal, um projeto, ele passa pelas comissões do Senado, que tem o assunto relacionado ao que está sendo tratado no projeto. Cada comissão dessa dá a sua opinião, a opinião de uma comissão tem o nome de parecer, e depois a matéria vai ao plenário, onde será discutida e votada por todos os parlamentares. Isso é a tramitação normal, a básica. Daí, a gente tem variações. Uma delas é o procedimento legislativo abreviado. Como é esta tramitação? A matéria, em regra, não vai ao
plenário, ela só passa pelas comissões. Após a última comissão, é aberto um prazo para recurso, e havendo recurso, aí sim ela vai ao plenário. Se não houver, a matéria segue a sua vida sem passar pelo plenário. Quando eu digo segue a sua vida, ela pode ser enviada à Câmara, à sanção, à publicação ou ao arquivo, dependendo da situação. Tá? Então, o nosso intuito aqui não é dar uma aula sobre procedimento legislativo abreviado, até porque isso leva bastante tempo, porque é um tópico bem relevante, mas a gente só quer trazer para você aqui, pessoal, assuntos, né, exemplos de assuntos que foram elaborados e que eu julgo importantíssimos. Tá? E o que eu quero chamar a atenção, Júlio, só me dar um adendo aí, é que a gente falou, tem muito regimento interno, né? Tem pouco na Constituição. Eu peguei o exemplo dessa porque eu lembrei que ela passa pela Constituição, né? Então, assim, a gente não pode menosprezar e achar não vai cair o que está na Constituição. Vai ser só o regimento interno puro. Aqui é um exemplo clássico de que as coisas podem misturar e as bancas gostam de pegar coisa também ali na Constituição Federal, né? Então, acho que o aluno não pode menosprezar e achar, não, eu tenho que decorar só o regimento interno ali, os dois regimentos, só entre aspas, né? E esquecer 11 artigos da Constituição, né? O cara vai deixar o mais simples de lado e termina que pode cair como caiu nessa questão, né? Então, eu acho que tem que ficar atento a isso. Muitas vezes a gente aprofunda muito nessas matérias específicas e esquece do basicão, lá no começo. E o basicão, que não é simples, mas assim, que estava na Constituição, que talvez se você só tivesse estudado Constituição, você respondesse parte da questão, você esqueceu, sim, né? Sim, então, exatamente. A parte de processo legislativo da Constituição é muito, mas muito importante. Na verdade, o que o regimento faz é detalhar tudo o que está ali. Tá? Então, a sequência lógica, tá, de estudo é primeiro a gente ver direito constitucional, poder e processo legislativo na Constituição, tá, que é indispensável, e depois a gente parte para o regimento, nunca esquecendo, tá, da nossa Carta Magna, do que há de principal lá da Constituição Federal. Então, ao longo desses 8 temas, a gente conseguiu abordar diversas partes do regimento, diversas as partes que, na minha concepção, são as mais relevantes. Tá? A gente falou de procedimentos legislativos, assunto importantíssimo para processo legislativo. Teve questão de PEC, teve questão do regimento comum, teve questão de urgência. Então, não estou aqui também para falar o curso todo, tá? Mas para mostrar assuntos que eu aposto as minhas fichas como sendo relevantes, que podem ser cobrados lá na questão. E a gente já falou um pouco, então, dos tópicos, né, do meu intuito ao montar as questões. Eu acho que vale a pena, Sérgio, você tecer alguns comentários a respeito dos tipos, né, de questões Sim. que a gente montou, até porque quando a gente lançou esse curso, a gente nem tinha aquela informação lá das bancas que ainda estavam, né, no páreo. Né? Então, a gente fez um curso abrangente, né, que pegou estilos diferentes, de bancas diferentes, querendo ser o mais completo possível, e que, na verdade, a gente tem 3 opções aí que são diferentes. Né? As questões discursivas do CESP são diferentes, né, do estilo da FGV, que são 2 das bancas, talvez as 2 principais, né, das 3 que sobraram. Então, acho que vale a pena a gente levar isso ao conhecimento aqui do pessoal, que a gente quer abarcar estilos diferentes que são os possíveis, né, de o aluno vir a se deparar. Né? Pessoal, a gente está aí, falta aí 10 minutos para acabar aqui, eu vou falar rapidamente, depois passa a palavra para o professor Júlio, para ele dar o seu adeus aí para a galerinha. Mas é o seguinte, o que é que a gente pretendeu, né, dentro de, lógico, abarcar todas as temáticas, mas qual foi a ideia quando a gente estava construindo com o Júlio? Júlio, vamos pegar diversos estilos, diversos tamanhos. É uma coisa que o aluno tem que se preocupar. Tem aluno que tem dificuldade em escrever muito. Tem aluno que é o inverso, que o cara não consegue escrever em 15, 20 linhas. Então, é os opostos do mesmo problema. Né? O cara, eu não consigo, o outro eu não consigo escrever muito, o outro eu não consigo escrever pouco. Então, a gente montou questões, a gente tem questões que chegam 50, 60 linhas. A gente tem questões menores, de 20 linhas mais objetivas, de 30 linhas. Então, o aluno vai se debruçando e vai treinando como colocar na prática esse conhecimento. Muitas vezes o aluno estudou tanto a aula do professor Júlio
que ele acha que para escrever sobre o procedimento abreviado, que acabou de falar, ele precisa de 200 linhas. E ele só vai ter ali 30, só vai ter ali 50 linhas. Então, como fazer essa síntese? Então, isso é algo que o aluno vai treinando, a gente vai puxando a orelhinha dele aqui e ali, né? A gente montou questões também em alguns formatos diferentes, né? Uma dissertação de um tema mais amplo. A CESP adora, muitas vezes, quando ela não coloca ali questão técnica, né? Fica a dissertação, mas ela pede para, naquela dissertação, abordar temas que são relativos à atribuição, que são relativos ao cargo, né? Então, isso pode cair, e a gente tem abordado uma questão nesse estilo. A gente traz questão, essas são o tipo de questões que eu mais gosto, onde traz o exemplo prático, né? Um caso hipotético de uma situação, por exemplo, acho que foi uma tramitação do APEC, e depois a gente pede para você analisar aquele caso, né? O que é que está certo, o que é que está errado, e aí os alunos muitas vezes pecam na parte mais simples. O aluno não aponta o que está certo. O aluno sabe tanto que só se preocupa com o erro. Aí fala, não, isso aqui está tudo tranquilo, é tão simples que eu não vou falar. E não bota essa informação no texto, né? Ô, Sérgio, só uma pequena observação. Esse estilo de questão que você falou foi exatamente a cobrada lá em 2008, né? A banca botou uma tramitação e pediu para apontar o que estava certo e o que estava errado. Assim caiu no Senado. Isso, olha aí. Então, a gente está indo na esteira do que vem acontecendo, do que a gente tem visto nos concursos. A gente fala assim, tem o que mudar? Tem. Mas as bancas também não tem como inventar nada muito fora do que existe até hoje, né? A gente tem esses caminhos, tem esses estilos textuais que são cobrados. O que é que vai fazer mais diferença? Isso é muito grande. Por exemplo, a gente está fazendo agora, tem um concurso que o aluno tem que fazer um parecer de 150 linhas. Então, escrever 150 linhas, digamos que o Senado venha com essa questão, né? O cargo de analista legislativo vai ter uma questão de 150 linhas. É um esforço diferenciado. É como você correr uma maratona e você só corre ali todo dia 15 minutos. Uma coisa é correr 15 minutos, outra coisa é correr uma maratona, né? Então, a gente buscou, nesse trabalho, treinar vocês nesses diversos formatos. Então, o curso vem, como eu falei lá no comecinho, a gente começa com toda a teoria da prova discursiva, como elaborar uma prova discursiva, como colocar isso no papel, os erros que a gente tem que evitar, a gente traz os principais erros, assim. Normalmente, o português não é o grande problema. Quem chega na segunda fase de um concurso desse nível, escreve bem. Alguns escrevem melhor que o outro, algum erra um acento, mas esse não é o grande problema, não é isso que vale ponto. O que vale ponto é conteúdo. E aí essa foi a nossa ideia, né? Unir aqui o conteúdo do professor Júlio, a nossa técnica discursiva, para que a gente consiga garantir no final que a discursiva seja para você um trampolim, que ela seja o diferencial, que ela não lhe coloque para trás, como colocou em algum momento lá o professor Júlio, como deixou o último cara lá do concurso do Senado, do último concurso, o primeiro lugar ficou fora. Então a gente não pode correr esse risco. A gente está trabalhando com vocês, de mão dadas, o curso tem 4 correções, então vocês mandam, você escolhe das questões que estão lá, você manda para correção, a gente dá um feedback para você em cima exatamente das suas deficiências, da sugestão. A ideia é apontar, é construir com você. Então não é só dar nota 10 de 20, dar nota 5 de 10. É mostrar para você qual o caminho que você poderia ter seguido, qual era a forma de você talvez ter expressado aquela informação, né? Qual era um jeito mais claro. Porque quando a gente escreve nosso texto é muito simples de entender, né? A gente está fazendo ali, isso está muito legal, isso é muito fácil. Eu consigo escrever 30 linhas. Senta e escreve. Eu faço no computador. Escrever no computador é uma coisa, outra coisa é escrever à mão, né? E a gente não está mais acostumado. E muitos alunos, ninguém mais escreve à mão. Só um maluco fica escrevendo à mão, não conheço ninguém. Concurseiro, quando vai para esse mundo maluco, começa a ter que escrever à mão para fazer a prova discursiva. Mas hoje é tudo no computador, ele conserta para mim os erros, eu boto a revisão. Então você termina perdendo essa percepção, né? Então a prática no curso também é isso, você vai fazer a prova discursiva, você vai escanear ela, vai tirar foto no celular, vai mandar para a gente, para simular a situação verdadeira, a situação mais próxima do concurso. E lógico, quando sair o edital, a gente vai fazer os ajustes, para aí a gente conseguir fazer simulados mais verdadeiros ainda, né? E talvez seguindo a esteira do que o professor Júlio aí criou, né? Esses Júlio Flix, né? Se não me engano, o nome do simulado dele. Todo cheio de negócio, né? Júlio Flix, do Netflix. A gente criar aí uns Sérgio Flix e fazer uns simulados também de prova discursiva, quem sabe. Mas, gente, a gente aí... É engraçado começar 1 hora no Instagram, voa. A gente tá aí há 55 minutos já falando, conversando, né? E eu agradeço o professor Júlio aí por essa parceria que a gente tem feito. Tem dado bons resultados, o feedback dos alunos tem sido muito bons, né? Os alunos sempre têm
agradecido, tem gostado, tem buscado aprender dentro daquela construção. Só toma cuidado para que você não ache que o objetivo da discursiva é ter um padrão de resposta, né? O objetivo da discursiva é fazer a discursiva e aprender com a correção. Porque senão o aluno fica muito viciado e tem aluno que quer fazer a discursiva e olhar lá a resposta antes de elaborar, fazer consulta. Na sua prova você não vai ter consulta. Então não adianta se enganar, né? Então, professor Júlio, o pessoal que nos acompanhou aqui, eu sei que esse horário aí é disputado, hoje todo mundo tem live, todo mundo tem que, agora com esse negócio de teletrabalho, né? A gente tem que cuidar da casa, trabalhar, então tá tudo mais complicado. O vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar lá no YouTube, então depois vocês podem acessar com mais calma. E eu deixo aí os últimos 4 minutos, eu não vou mais falar, quando o professor Júlio encerrar, a gente fecha aqui essa live de hoje. Com certeza a gente vai fazer em outros momentos, outras lives. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de live, fala com a gente, alguma ideia de produto que vocês queiram, algum tipo de curso que vocês tenham interesse, a gente está sempre aberto. E veja que o Júlio aí adora coisa diferente, né? Eu vejo o Júlio Flix lá dele, que ele vai aumentar esse preço, então corram lá. E olha que eu não tenho nem comissão no negócio dele, não, devia ganhar comissão, né? Mas, Júlio, brigadão, e aí as suas palavras aí para a gente finalizar essa live de hoje. Pô, beleza, Sérgio. Bom, eu queria agradecer a oportunidade da gente bater esse papo aqui, que nem você falou, pô, a hora voa, pô, impressionante que já tem quase 1 hora aqui de live, pô, a gente que está aqui falando, tomara que tenha sido assim, esse sentimento também para quem está olhando, nos assistindo, né? Porque para a gente isso aqui voa, e a gente poderia ficar aqui bem mais tempo também falando ainda a respeito, mas aí vai perder um pouco o foco, né? Então, pessoal, eu queria ratificar as palavras do Sérgio, quando ele citou que o retorno que a gente tem tido, o feedback que a gente tem tido de quem já está no curso, tem sido muito bom, tá? A gente tem recebido agradecimentos aí, elogios pelo curso, por essa parceria, para a gente juntar essa parte técnica, tá? Com a experiência do Sérgio nessa área, tá? Então ficou um produto bem amarrado, um produto abrangente, e como ele falou, à medida que nós formos tendo mais informações aí a respeito da prova, né? Com a banca, com o edital, a gente faz os ajustes para ficar um produto mais parecido o possível com o que você vai se deparar com o dia da prova. Porque esse é o intuito, né? A gente tem que simular o que você vai encontrar. E claro que você também tem que contribuir para isso, né? Não é procurar, né? Receber a questão e depois entrar no Google ou procurar ir lá na teoria para depois redigir. Eu acho que a gente, quando recebe um material desse, eu acho que você tem que abrir com a seguinte missão. Olha, eu vou ter tanto tempo aqui para fazer isso e quando eu abrir, eu faço. Porque você colar, né? Você olha o texto, aí a proposta, e você vai no seu material, vê tudo, depois monta o texto. Beleza? Provavelmente você vai ganhar uma nota boa na correção lá do Sérgio, mas no dia da prova não é assim, né? Infelizmente. Então, você precisa ser justo com você mesmo para medir o seu conhecimento, para medir como você vai estar, e aí sim identificar onde você está fraco, onde você pode melhorar muito, né? Onde você já pode manter e priorizar outras coisas. Fica essa sugestão para você. Então, para mim, foi um grande aprendizado montar essas questões com estilos diferentes, com assuntos diversos, tá? Achei bem interessante, tá? E eu acho que isso tem sido, sim, importante na preparação de vocês que estão focando para o cargo de processo legislativo, tá? Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, que participaram, que fizeram seus comentários aqui, mandaram suas dúvidas, né? A gente está à disposição, tanto o professor Sérgio como eu, aqui no Instagram, para tirar suas dúvidas. Esse produto está lá no site do Direção Concursos, né? Esse curso que nós integramos.